depois a gente fala sobre Tudo isso. bem, beleza. Roberto, tem muita gente interessada por dublagem, tanto que tem você interessado em ensinar, né, em passar conhecimento adiante. A que se deve esse interesse das pessoas em procurar estudar a dublagem? O mundo da dublagem é um mundo muito mágico, é um mundo maravilhoso, né? É uma coisa assim que muita gente se apaixona, né? Mesmo nunca tendo feito, mas ele olha e fala assim, nossa, que coisa legal, que coisa bacana de fazer. E a gente tem muita gente, muito adolescente hoje em dia, principalmente com essa coisa de YouTube e tudo mais, né? E vários aplicativos de dublagem. Eles se interessam em fazer, em ver como é que é essa arte, porque a dublagem na verdade é uma arte, né? E eu diria que é uma arte bem difícil, não é uma arte fácil de se fazer, né? Então o adolescente, ele se interessa, adolescente ou o que seja, eu tenho gente desde 14, 13, 12 anos até 80 anos de idade fazendo curso com a gente. Ele se apaixona pelo fato de você conseguir colocar a sua voz numa outra pessoa. Essa é a questão legal da coisa, eu acho. E no caso dos adolescentes, os animes, os desenhos, essa parte toda que é muito cativante, né? Então eles acabam gostando dessa parte e querem começar a fazer a dublagem, muitas vezes por causa disso. Às vezes a pessoa nem pensa em dinheiro, sabe? A pessoa pensa só pela curtição. Eu tenho gente que faz cursos por hobby, porque fala, pô, quero ver como é que vai ser isso daí, deixa eu ver como é que é, né? Então é muito legal isso aí. Como funciona a formação do aluno que chega aqui para poder estudar na escola? Ela tem aula para ser ator, ela tem aula de... O que é ensinado? Tá, a principal coisa que a gente tem que entender é, para ser dublador, hoje precisa ser ator, né? Então você tem que ser um ator. Ah, mas Roberto, eu faço teatro na escola. Não, não é esse ator. É o ator profissional, o ator que tem que ter o seu registro profissional, o seu DRT, né? Ele tendo esse DRT, ele pode começar a trabalhar com dublagem. Então a primeira coisa, ele tem que ser um ator profissional. Na UP a gente dá cursos de dublagem e cursos profissionalizantes de teatro, né? O que é isso? Ele vai aprender toda a arte do teatro, bem como teatro, cinema, TV, dublagem e circo. Então ele vai passar por todas essas áreas para poder começar a dublar. Óbvio que no nosso curso tem dublagem. Esse diferencial é legal por causa disso, porque tem a dublagem, né? Que a pessoa vai aprender a dublar. Mas o principal requisito para isso é ser ator. No final desse curso, que é um curso de 2 anos e meio, dependendo do que ele escolha, no final do curso ele pode requerer o DRT dele de ator, ou seja, ele vai sair como ator profissional e ele pode trabalhar como dublador em qualquer casa de dublagem, né? Aqui nós temos também cursos de dublagem, porém esse curso de dublagem não lhe dá o direito de dublar, a não ser que quem esteja fazendo o curso já seja um ator profissional, né? Então ele pode começar a dublar se ele for um ator profissional. Por outro lado, eu tenho muita gente que faz somente o curso, que é rápido, é coisa de 2 meses, né? 1, 2 meses, dependendo da carga horária. A carga horária é uma, mas a gente às vezes divide em 2 vezes por semana ou 1 vez por semana. Tem muita gente que é curiosa para fazer o curso de dublagem, para ver como é que é. E depois que termina o curso de dublagem, entra para o curso de teatro, porque fala, me apaixonei e eu quero ser um ator profissional. Então acaba entrando no outro curso para poder se profissionalizar. Então tem diversos cursos, né? O de 2 anos e meio é o mais amplo, no caso. Sim. Você pega cinema, pega a dublagem. Cinema, TV, teatro, dublagem, circo, Então exatamente. tem cursos específicos só para dublagem? Só para dublagem. A pessoa que quer, de repente, deixa eu ver como é que é esse curso, tal, sim. Tá. Deixa eu ver como é que é a parte da dublagem, sim. Então a gente tem. Entendi. Vou colocar um pouquinho aqui. Isso, sim. Vou colocar alguma coisa maior, porque esse desenho tem 5 minutos só. Vou colocar um barraco aqui.
queria dizer que eu mesmo gosto muito de dublagem justamente por causa da curiosidade. Porque, como você falou, do adolescente que vê os animes, ele, acho legal, poxa, já pensou se um dia, como é que deve ser, né? O cara dar a voz dele, emprestar a voz dele, e todo mundo fica, nossa, ver a minha voz naquele personagem. Acho que é uma coisa que motiva bastante as pessoas a ter essa curiosidade, né, no caso. Sim. Agora um pouquinho sobre o estúdio, quais são os passos que tem desde o cliente chegar para você e eu quero a tradução desse documentário, desse vídeo, desse filme, desenho, até entregar para ele, para poder botar na emissora, para poder ser distribuído? Legal. Essa é uma pergunta que bastante gente faz, né? Nós recebemos o material, vamos dizer que a gente vai fazer um filme, né? A gente recebe o material do cliente. O que é o material do cliente? Vídeo, script e M&E. M&E é Music and Effects, ou seja, as músicas e as trilhas sonoras, né? Por exemplo, isso aqui é um efeito, né? Isso aqui tem que aparecer. Se isso não tem, a gente tem que fazer. Então, bater portas, caminhar, né? A gente é obrigado a fazer isso daí. A gente um trabalho diferenciado. Então, a gente recebe essas 3 coisas e aí nós vamos mandar para traduzir. O tradutor traduz, volta para a gente. Faz o timing, que é o que? A separação das personagens, né? O João vai entrar no time code, naquele número, que é esse númerozinho aqui, o time code, né? O númerozinho ali e tal. O João vai entrar no 10237. A Maria vai entrar... Então ele tem uma separação, né? Fez esse timing, vai para o nosso departamento de casting. Então o casting vai olhar, vai assistir o filme e vai ver, ok, então tá, o João quem vai fazer é o Roberto. A Maria quem vai fazer é a Mônica. E assim por diante, né? Ou seja, vai separar de cada coisa. Às vezes o cliente pede um casting, ele pede para ele aprovar. Então ele pega os protagonistas e a gente coloca lá 3 a 5 vozes em cada um, e o cliente vai escolher, eu quero esse. Se não tem isso, nós escolhemos de acordo com cada voz, né? Que seja o mais próximo da voz possível. Fez o casting todo bonitinho, tá todo mundo selecionado, todos os nossos dubladores, vai para agenda. Então, nosso departamento de agenda, para agendar, ele vai ligar para os dubladores e falar, olha, você pode vir daqui a quarta-feira, 2 horas da tarde? Ela agenda todo mundo. Hoje nós temos 5 estúdios. Então, os 5 estúdios podem trabalhar juntos no mesmo filme. Então, trabalhando juntos no mesmo filme eu posso escalar 5 pessoas para as 2 horas da tarde. Então, a velocidade é muito maior de gravação, né? Agendou, vem para a gravação. Começou a gravação, a gente grava todo mundo e tal, gravou todo o filme. Aí esse material todinho vai para mixagem. A mixagem é onde ele vai nivelar volumes, ele vai colocar efeitos, ele vai acertar o M&E, o Music and Effects, ele vai colocar no track corretinho. Tracks são esses tracks aqui, né? Ele vai colocar direitinho e tal. E vai colocar efeito, por exemplo, efeito de telefone. Se ele tiver numa caverna, vai ter um eco. Uma pessoa falando no microfone, são efeitos, né? Quando ele fez isso, fez a mixagem, vai para o outro departamento que é o QC, o Quality Control, o controle de qualidade, né? Aí o que é isso? É um diretor que vai assistir esse filme todo para ver se tem algum erro. Que tipo de erro pode ter? Pode ter erro de lip sync, né? Lip e sync, de sincronismo, né? Então ele tem que estar batendo direitinho. No próprio QC a gente consegue acertar alguma coisa, né? Se não acerta, a gente tem que mandar para retake. O que é o retake? É chamar o dublador novamente para regravar. Ou então pode dar um papo de louco, por exemplo. Né? O que é papo de louco? Como os dubladores não gravam juntos, de repente um diretor mudou uma frase. Então eu viro para você e falo assim, e aí, como é que você tá? E aí você me responde, eu vou lá para Nova York. Eu não respondi a pergunta, então teve um papo de louco que a gente chama carinhosamente. Então tem que chamar um dos dois, né, para ver quem que é a coerência de gravar corretamente, e tem que regravar essa frase para não dar esse papo de louco. Pode ter também um missing. O que é missing? Esqueceu de gravar, ou não gravou, ou pulou aquela parte, ou deu algum problema, ou seja, tem um missing também, tenho que chamar o dublador de novo para gravar. Aí ele volta para a seleção de agenda novamente, agenda todo mundo, grava-se e vai para mix novamente. Depois da mix ele vai colocar todos os retakes, os missings, todos os erros corretinhos, e esse diretor que fez o QC vai assistir novamente, ou seja, volta para o Quality Control, para ele ver, tá ok, é isso aí, beleza.
Matou, faz o que a gente chama de bouncing, que é um track só com tudo, e manda-se para o cliente. Alguns clientes ainda têm o QC deles. Então, alguma coisa que eles não gostaram, pode ainda voltar para você ainda. Aí volta tudo de novo, agenda, e volta para poder fazer. Então, esse mecanismo é o que acontece na dublagem. Entendi. Então, vocês não recebem, assim, sempre, só, de repente, assim, como se fosse o playback do filme? Como assim playback? Sem a voz, sabe? Não, a gente tem que ter a voz, porque senão nós não conseguimos dublar. Não, digo aqui, por exemplo, tá sem voz. Como é que eu vou saber quem é quem aqui, né? Então eu tenho que ter ele comigo para poder dublar. Não, eu digo assim, sem eu digo as vozes, mas você tem o áudio original, tudo com a trilha e tudo mais, os efeitos, mas vocês nem sempre recebem sem o que vocês chamam de... M&E. M&E. Isso, às vezes a gente não tem. Você tem que Por quê? fazer tudo. Por quê? Por exemplo, um reality show, né? A gente fez muito Housewives aqui, né? Então, por exemplo, você tem aí um reality como Housewives. O que é isso? É uma câmera aberta. Então o áudio é gravado na câmera. Aí, ok, que áudio que é? É em inglês. Aquela briga, aquele barraco, não sei o quê, joga prato, joga copo, né? Tudo isso é gravado na câmera, não é posto depois. Então, se não é posto depois, quando eu corto o inglês, eu corto tudo. Então, por isso que eu tenho que fazer o que a gente chama de M&E ou Foley. Foley são esses sons, né? Então, os efeitos. Então, você tem que fazer esse Foley depois, né? Alguns, hoje em dia, colocam, mas em reality muito difícil. Filme, por exemplo, é super comum se colocar tudo. É normal fazer o que a gente chama de Foley depois. Vou dar um exemplo. Robin Hood, por exemplo, né? Tá lá o Kevin Costner na cachoeira. Tá lá, bonitão, tomando banho, peladão, não sei o que, aquela cachoeira caindo. Daqui a pouco a menina vai lá e vai falar com ele. O som é perfeito, né? Você fala, uau, caramba, que microfone maravilhoso. Pega só a voz deles, não pega a cachoeira. Não. A cachoeira é colocada depois e eles vão se dublar. Olha que loucura. Para ficar um som perfeito, um som nítido. Entendeu? Então também existe a dublagem no cinema já pronto. Né? Existe até depois se vocês quiserem procurar, existe um vídeo do Wolverine dublando ele mesmo. No último filme. Isso, Logan, acho que foi o próprio Logan, né? E ele faz uns movimentos maravilhosos, assim, com captação de som e tudo mais, porque ele tem que dublar aquilo lá, porque senão fica muito falso ali, porque ele não tem como pegar um microfone e sair correndo atrás dele, é uma loucura, quer dizer, o filme não grava, ele não grava voz, ele não grava som, ele só grava imagem, por isso que é um filme. Hoje em dia a gente já grava digital, né? Então o digital já entra automaticamente, a gente não está filmando, a gente está gravando. É a grande diferença que muita gente fala assim, você pode filmar meu casamento? Não, eu vou gravar o seu casamento. Você pode filmar meu aniversário? Não, eu vou gravar o seu aniversário. Porque você vai gravar. Essa câmera aqui, ela grava, ela não filma. Né? Para filmar você tem que revelar o filme, que é o que acontecia antigamente. Hoje em dia ainda se faz assim, mas hoje em dia a tecnologia é tão maravilhosa com o digital, então o pessoal está usando muito o digital. E você coloca hoje o áudio junto, mas é um áudio referência. Né? Normalmente grava-se com boom, grava-se com microfones mais potentes, ou com short cam, que é um microfone que ele vai atingir muito longe a sua voz, né? Então são tecnologias diferentes. Quando se tem um reality show, então a gente tem que fazer isso, a gente tem que colocar depois. Entendi. Você mencionou antes que dublagem é uma arte. Sim. E não é uma coisa assim técnica, sabe? Você dubla ali e acabou. Não, você ainda tem que ver se aquilo está funcionando, se está belo, digamos assim. Pensando nisso, quais são os desafios de fazer uma dublagem ficar boa, sabe? Para passar no QC. No QC, no Quality Control, no controle de qualidade, sim. O que acontece é assim, a dublagem é técnica também, né? Você tem técnicas de dublagem, né? Ontem, por exemplo, vou te passar uma técnica bem simples. Ontem, por exemplo, eu estava dando aula de dublagem para o pessoal do teatro e ele tinha que fazer uma voz de força, tipo, ele estava acorrentado num filme e estava tentando se soltar e tudo mais, e não saía de jeito nenhum. Ele não conseguia fazer assim e tava aquela força e tal. Eu falei, muito simples, pega a sua mão, trava a sua mão e faça força. E começa a falar. Então ele estava fazendo assim, aí ele começou
Aí ele falou, nossa, eu falei, então, são técnicas, né? Você tem técnicas. Você vai falar com um cigarro na boca, ou você vai falar com a boca cheia, então você pode colocar um dedo na boca, ou você vai falar com, né, tranquilamente. Ou então, é o seguinte, então você deixa com a boca cheia. Existem outras técnicas, por exemplo, beijo. Você não pode fazer assim, porque você estoura o microfone, né? Então você tem que dar um beijo. Se é um beijo mais melado, eu não sei se o microfone está pegando, mas ele te dá um beijo melado, né? Tem outras técnicas também, né, para outras coisas. Abraços, você tá abraçando, então você está mais fechada a voz. São várias técnicas que você usa. Então, sim, tem a arte e tem a técnica. A arte é óbvio, você tem que ser um bom ator para fazer. Porém, mesmo você sendo um bom ator, às vezes quando eu jogo você dentro de uma cabine, trava. Por quê? Eu costumo falar que você respira diferente, você enxerga diferente, você anda diferente, é tudo diferente, é um outro mundo. Eu falo que eu posso colocar uma tremenda de uma atriz lá dentro e não sair bom. Por quê? Porque a técnica de dublagem é totalmente diferente de teatro, de cinema, de novela, é totalmente diferente. Então sim, existe a técnica, existe a arte, existe a interpretação, que é ser um bom ator, né? Então para que o SI te aprove, você tem que ter uma série de coisas, né? Eu tenho muitos atores que falam, Roberto, eu queria fazer um teste de dublagem aí com você. A primeira coisa que a gente pergunta, você já fez algum curso de dublagem? E veja bem, eu costumo falar que eu não ganho dinheiro com curso de dublagem, não é essa a minha intenção. Mas assim, não adianta você vir e fazer um teste se você nunca fez dublagem na vida, nunca fez nenhum curso na vida. Então você acaba se queimando. Então o que a gente aconselha é, vá fazer um curso. Nós temos aqui, tem em São Paulo,